Nós, o segundo filme de Jordan Peele, autor do consagrado Corra, é um filme tão imenso em suas pretensões que faz crítica até disso. O pai que lembra aos filhos que existe uma alternet, além de uma internet. Um mundo do lado de fora, invisível a quem vive 8 horas por dia vendo o mundo por redes sociais e aplicativos de mensagem. Um mundo que desumaniza o outro. A internet, rede do lado de fora, é o mundo onde de fato vivemos. Um mundo lá fora feito de gente que, mesmo não se conhecendo, vive conectada, em rede. A vida de um rico que mora em Paris está conectada a um miserável que vive em uma aldeia no Mali. E sem um, não há o outro, rede. Para que um tenha o privilégio de ter um emprego razoável, uma casa bacana, filhos na escola e todo dia comida no prato, é necessário que, em algum lugar, alguém esteja passando fome, sede, sem afeto, morando debaixo da ponte, sem emprego ou trabalhando em condições miseráveis. Um tem que sustentar o outro. Essa é a lógica não só do capital, mas do mercado, da economia desde antes da antiga Mesopotâmia. Para alguém ter, é preciso que outro não tenha. Para que eu viva razoavelmente no mundo, alguém tem que viver no submundo. Nós, o filme é sobre nossa incapacidade de vermos esse mecanismo. Ou sobre nossa capacidade de vê-lo todos os dias pedintes nas ruas, cenas de fome na África pela TV e dormirmos tranquilos. Ou, no máximo, juntarmos uns agasalhos para doar aos pobres no inverno, fazemos uma sopa para distribuirmos a quem tem fome. No Natal, organizarmos algum ato de solidariedade, como um abraço na Lagoa de Freitas, e aí sim, dormirmos bem. E como nós, o filme, conta essa história, essa terrível verdade, sobre nós, agora este texto passará a dar spoiler. Se você não viu o filme, vá embora agora e volte a ele após tê-lo visto. Assista ao trailer do filme Nós, tem 2 mensagens em um filme só. Como trata-se de um filme que fala de duplos e sósias, cheio de, por exemplo, os números 11 horas e 11 minutos em todo lugar, de versículos. Da Bíblia a relógios despertadores, o próprio filme tem dentro de si uma mensagem aparentemente diferente, porém profundamente sósia da outra. A primeira mensagem é quando há um surto conservador desses que transforma as pessoas em completas idiotas que não ouvem nada que não seja o ódio, que coloca no poder palermas como Donald Trump e Kim Jong-un, que empossa ministros que não sabem nada sobre seus ofícios, que escolhe gurus toscos que apelam para o discurso que fala ao primitivo humano, quando há um surto de violentos engana trouxas e a maioria das pessoas, da sua família no Zap, ao taxista da esquina, até uma comunidade que passa a achar milícia um bem que traz segurança, todos esses em violentos me engana que eu gosto, esse surto não é dos outros. Esse surto somos nós. Dentro do nosso eu civilizado há um eu tosco palerma, me engana que eu gosto, louco para colocar a culpa de tudo odiar o outro. É assim que se apresenta a família do mal que é sósia da família do bem, no início do filme. A família do mal é assustadora. Vestidos de vermelho, mal sabem falar, a chefe da família do mal fala de modo grotesco, seu marido e filhos do mal soltam urros animalescos e repetitivos. Todos são violentos, não aceitam qualquer argumento contrário. Muito parecidos com os conservadores que hoje fazem comentários em textos de grandes portais de internet, por exemplo. Então, assustada com o encontro repentino em uma noite serena, a família do bem percebe que seus sósias conservadores querem matá-los e tomar o seu lugar sem ninguém saber.
nos últimos 3 anos, não passou pela experiência de ver um familiar, amigo ou vizinho, transformar-se, da noite por dia em um conservador tão idiota e tão refratário a opiniões contrárias que por um segundo não pensou que o familiar, amigo ou vizinho, do bem, foi sequestrado no meio da noite e substituído por um sósia do mal que tomou seu lugar. Para contar esta primeira história, Jordan Peele se vale de um dispositivo assombroso para um diretor que ainda está no segundo filme, arriscar-se em desagradar o espectador e intelectualizado para falar com o espectador tosco, desumanizado, o Homer Simpson, uma coleção de cenas que o agradem, sustos bobos, vítimas que tomam decisões burras, humor em cenas de sangue. Jordan Peele quer, na sua primeira metade, dar seu filme aos porcos. Para ver se apreendem a mensagem. Chega de pregar para convertidos, como em Corra. Mas o roteirista e diretor sabe que porcos não comem pérolas. Então, como Scorsese tentou em Ilha do Medo e Cabo do Medo, Peele magistralmente refilma e recicla tudo de lixo que o cinema de gênero americano já produziu, ao mesmo tempo homenageando e desconstruindo, como tentou o veterano diretor americano de Nova York. Mas Jordan Peele não é Scorsese. Arrisca-se mais porque ainda costura tudo com um humor deliberadamente bobo e tóxico. Ele quer falar com o Homer Simpson que está sentado ao teu lado na plateia. Ele saber que se não houver diversão tóxica, o Homer vai se levantar da cadeira e ir embora sem ver nada do que Jordan Peele quer contar. Então, filme vira, tudo passa a ser inteligentíssimo. Tudo passa a ser pérolas. E os porcos já foram fisgados. Agora Peele quer falar com os conscientes, com os que conservam ainda alguma sensibilidade e inteligência. A virada acontece na cena em que descobrimos que uma segunda família também foi atacada por seus sósias conservadores raivosos. Ali, Jordan Peele faz a transição do lixo à pérola fazendo o impensável, acentuando por uma cena, em doses exatamente iguais e de modo simultâneo, o lixo e a pérola. O espectador é rachado em dois. Exemplo, logo depois que assistimos uma cena violentíssima ao som de Good Vibrations, dos Beach Boys, usada na campanha de Trump pelas primárias do Partido Republicano, como Peele quisesse dizer, de modo cínico, olha como a América do Trump está cheia de boas vibrações, gente, vamos comemorar, também pode ser traduzindo como, Estados Unidos, troca-se a canção para, Fuck the Police, do N.W.A., que dispensa descrições. É o sutil e o gritado em seu máximo, simultâneo, ao mesmo tempo agora. Lixo e pérola. Os dois se chocam e o filme explode em significados. Então, a cor vermelha do figurino dos vilões, uma referência aos Red States, como são chamados os estados conservadores americanos, muda de significado. A última vez que vimos algo tão sofisticadamente ambíguo no cinema foi quando Hitchcock contou uma história sobre necrofilia em Um Corpo que Cai, sem os severos censores conservadores americanos dos anos 50 perceberem. Mas, da mesma forma que Jordan Peele não Scorsese, também é como diz o meme, Jordan Peele não é próximo Hitchcock. Jordan Peele é o primeiro Jordan Peele, mudou o filme. A cor fica. Agora, o vermelho quer dizer a cor da esquerda, mudou tudo. Descobrimos que os vilões são as vítimas, os desvalidos, os de esquerda. A família tradicional, para quem estávamos torcendo, descobrimos que é, na verdade, a vilã do filme. A teve tudo. Todos os privilégios sem sentir culpa por tê-los. E que as vítimas, logo os heróis do filme, era quem pensávamos ser os vilões. São idênticos à família privilegiada, mas viveram acorrentados décadas no submundo, debaixo da terra, com milhões de
pessoas, esquecida, pobre, brutalizada, para que seus equivalentes privilegiados pudessem viver tranquilamente no mundo da superfície. Descobrimos que os de vermelho não são monstros, e sim vítimas do mercado inventado por nós há muitos milhares de anos. Descobrimos que agem de forma agressiva porque foram criados desde nascença no subsolo, no submundo. Sem afeto, sem comida, e principalmente, como é narrado no filme, sem alma. Ano passado, na região do centro da cidade, no meio da rua, um cracudo roubou, na minha frente, o celular de um sujeito. O cracudo deu um grito inumano e saiu fugindo pela rua com passos e ginga inumanas. Imediatamente, para mim, aquele sujeito deixou de ser humano. Se eu o matasse, como por exemplo foi assassinado por asfixia o jovem Pedro Gonzaga no supermercado Extra, eu sofreria menos do que se tivesse matado uma barata. E seria condecorado pela população. Porque para ela, a população, eu teria matado um animal sem alma. CPF cancelado, como gostam de dizer os conservadores, os verdadeiros desalmados. Para mim, naquele momento, o cracudo era o vilão. Corri atrás do sujeito, cheguei perto, agarrei-o, caímos no chão. Quando nos vimos de perto, reparei. O sujeito tinha a minha idade, o meu tom de pele, a minha barba. Larguei ele na hora. Passei a noite pensando que eu poderia ter sido ele, ter nascido em um lugar sem possibilidades, sem afeto, sem a atenção do Deus mercado. Passei a madrugada pensando no meu privilégio, no meu ar-condicionado. Na comida japonesa na geladeira. No meu emprego, na minha autoestima estabelecida. Na minha incapacidade de assaltar alguém por ter desfrutado de todos esses privilégios. Será que se eu não tivesse tido os privilégios que tive eu também não seria um assaltante de rua? Quem é a verdadeira vítima? É essa a segunda mensagem de nós. Reforçada pela desconcertante e terceira virada no final do filme. Descobrimos que a heroína, a personagem principal, a mãe do bem, que fala inglês direito, que dirige um carro caríssimo, que é mãe zelosa e educada, na verdade nasceu no submundo, na pobreza, e aos 10 anos encontrou sua sósia rica também da mesma idade e trocou de lugar com ela, sequestrando-a, ferindo-a na garganta e fazendo-a ser criada no subsolo em seu no lugar. Ferida na garganta. Daí a explicação para a fala grotesca da que achávamos que era a mãe do mal, no início do filme. Ela foi vítima. Mas usou esse dom da fala para, durante décadas, planejar uma revolução com os seres que foram largados à própria sorte no submundo, agora adotados como seus pares. Os explorados, os desvalidos. Quando começa essa revolução, que nos 2 primeiros terços do filme parece uma coisa horrível e monstruosa para, depois do filme, percebemos ser bonita e justa, Jordan Peele volta a falar com Homer Simpson e pisca para ele, te peguei. O motivo da pegadinha é simples. Nós, sentados na poltrona, no ar-condicionado do cinema, tememos a revolução dos desprivilegiados porque tememos perder nossos privilégios. Nós somos os vilões do filme. Nós seremos capazes de tudo, desde reações à invasão da casa, que Peele decupa milimetricamente como Sam Peckinpah filmou seu clássico, Sob Domínio do Medo, de 1971, de onde Dustin Hoffman empresta o óculos ao brejeiro pai da família de privilegiados no filme de Peele, até usarmos o dom da fala para iniciarmos uma revolução violenta contra os privilegiados que sustentamos, como Charlton Heston, e depois o macaco César em O Planeta dos Macacos, de 1968, a maior referência usada por Jordan Peele em Nós, Vida Máscara de Macaco do Menino do Bem, privilegiado. O Planeta dos Macacos é subvertido aqui e ao mesmo tempo refilmado.
O clássico da ficção científica era um libelo de esquerda pró-direitos humanos e antibelicista, termina com a descoberta que o planeta Terra foi dizimado por armas nucleares por homens brancos privilegiados em guerra. Os macacos, que achávamos, na época, serem os vilões, eram na verdade as vítimas que emergiram do apocalipse criado por homens que achávamos que eram os heróis. Mas, repetindo, o meme, Jordan Peele é o primeiro Jordan Peele da história do cinema. E foi além, muito além do que, o planeta dos macacos. Em Nós, a família de desvalidos acaba sendo assassinada, ou vencida, pela família do bem. Ainda sem saber que na verdade os mocinhos são os vilões e vice-versa, comemoramos cada morte. Mas uma dos desvalidos sobrevive. A que conseguiu, 30 anos atrás, aos 10 anos, sair do submundo e tomar o lugar de sua sósia. Mesmo nascida literalmente filha de chocadeira, sem alma como a maioria da população acha que, por exemplo, presidiários não têm, a personagem desvalida consegue, ao trocar de lugar com sua sósia privilegiada, ter acesso à educação, afeto e atenção do mercado, e se transformar em uma dona de casa, doce, culta, amável e articulada. Mas não muda de lado. Os desvalidos, sabemos na última cena, ainda são sua turma. Ela observa as famílias de bem mortas no chão por seus sósias desvalidos e sorri, está feliz que seu povo, a favela, resolveu finalmente sair dos esgotos. Um dos garotos usa a camiseta de Thriller, de Michael, onde zumbis saem dos esgotos, e fazer justiça pelas próprias mãos, matar seus sósias ricos, tomar o poder e, vestidos de vermelho, celebrar dando-se as mãos ao redor de um país que agora é deles. Para Jordan Peele, é a falta de oportunidades que brutaliza o homem. Que faz ele se brutalizar, virar bandido, roubar, assassinar, tornar-se viciado. E não venham falar com ele de exemplos de exceção, de pobres que mesmo nascendo pobres, se transformaram em pessoas civilizadas e de sucesso que, por serem exceção, só confirmam a regra. Jordan Peele afirma sem cair nessa ou tergiversar, se um homem já nasceu no submundo, e sem alma, porque, afinal, vai se importar com a alma dos outros, qual piedade ele vai ter de quem ele assalta no meio da noite? A pessoa que é morta por causa de um roubo de celular hoje é totalmente inocente. Ou também tem culpa, posto passou a vida concordando, ou não fazendo algo de verdadeiramente contra, uma sociedade que diz aos que são confinados ao submundo para que você possa desfrutar de um celular. Sim, nós, levanta teses escandalosas cuja consistência e cabimento fazem emergir em nós um tipo de terror que nunca sentimos. Um horror de nós mesmos, de nossa própria hipocrisia. Nós inauguram um novo gênero. O horror intelectual. O filme abre com um longo close em um coelho. Um bicho que acreditamos não ter alma. Um coelho criado em laboratório. Logo aparece um letreiro em cima do coelho informando o nome do filme, Nós. Em seguida a câmara irá se afastar e revelar milhares de coelhos em cativeiro. Não fazemos ideia ainda, pois estamos no início do filme, mas Jordan Peele já está informando na nossa cara, ao vivaço, o mundo é um enorme e monstruoso laboratório. Nós nascemos coelhos, todos iguais, todos temos sim alma. É a sociedade que escolhemos construir que nos separa. Uns nascerão no submundo e serão criados como bichos, sem acesso a nada, para que os outros tenham acesso a tudo. Inclusive é uma sala de cinema com ar-condicionado onde poderemos assistir à maior obra-prima do cinema deste novo milênio, Nós. Uns que definitivamente não somos nós.